tudo bem com você? Hoje nós vamos estudar as diferentes funções da lei de Deus. Não se esqueça de, ao final, de se inscrever, compartilhar e deixar o seu gostei, tá bom? Então vamos para a nossa lição de quarta, diferentes funções da lei de Deus. A lei de Deus revela seu caráter, quem ele é, assim como Deus é santo, justo e bom. Também a sua lei, a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. Romanos 7:12. Então, no estudo de hoje é sobre funções da lei. E para que serve tudo isso? Por que Deus criou esse conjunto de leis? A primeira referência disso tem a ver com o próprio povo de Israel. Deus diz: eu vou fazer de vocês um povo peculiar, diferente de todas as nações, para que os outros tenham em vocês um espelho do que seria viver sobre os meus parâmetros. Em outras palavras, quem visitasse Israel ou pessoas perto do território de Israel teriam perguntas que precisariam ser respondidas. E a primeira delas é: como é possível um povo viver com tamanha prosperidade, longevidade, saúde e vitalidade, sabedoria, sem ter um rei? Israel teria a chance de mostrar: nós temos um rei, e o nosso rei é o nosso Deus. E então, levar qualquer visitante ao conhecimento de quem é Deus e quais são os seus critérios. E nisso, a bênção se espalharia pela família da terra. E a segunda questão é mostrar, sim, é possível viver debaixo da lei de Deus e ser feliz. Algo que Satanás insiste em tentar negar e continuar negando. De que seja impossível ser feliz obedecendo a Deus. Satanás propõe que, ao obedecermos a Deus, nós nos tornamos subservientes, nos tornamos escravos de Deus e que Deus é opressor. A resposta do povo de Israel seria demonstrar que não existe opressão em seguir a Deus. Ao contrário disso, existe liberdade, existe a bênção e só existe felicidade e uma vida plena, seguindo a Deus. Aliás, essa é uma pergunta igualmente curiosa dos tempos pós-modernos. As pessoas têm a tendência, até certo comportamento de alguns, a forma como alguns lidam com a questão da religião. As pessoas têm a tendência de observar pessoas religiosas, ou chamando crentes de pejorativamente como sendo pessoas tacanhas, que vivem aprisionadas por regras e estruturas e não podem ser felizes, além de serem considerados legalistas e até extremistas. Israel deveria manifestar para o mundo que é possível seguir a Deus e ser feliz, alegria em viver com Deus e debaixo de seus parâmetros, de seus preceitos, porque os parâmetros de Deus não são opressivos. Os parâmetros de Deus são libertadores. Está aí a expressão de João 8,32. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, tem uma pergunta que precisamos fazer. Quais são as funções primárias e parâmetros que estão ao redor da lei? Número 1. A lei tem uma função primária de apontar, revelar aquilo que o pecado produziu e os seus efeitos e a sua essência. Ou seja, Paulo deixa claro ao dizer que é pela lei que vem o conhecimento do pecado. Uma vez que eu reconheço a existência do pecado, a proposta do Espírito Santo é me levar à justiça de Cristo. E se eu aceitar a justiça de Cristo,
que me justifica e substitui a condenação que estava sobre mim. Aceitando a graça e a justiça de Cristo, eu posso comparecer diante do juízo de Deus e ser perfeito e inocente. Como aquele sujeito que foi justificado e, portanto, sai de lá como inocente, porque Cristo ocupou a minha culpa. Cristo ocupou o meu lugar. Então essa é a primeira função da lei. Ou seja, alguns usam a analogia de que a lei seja um espelho a partir do qual eu vejo as manchas que estão em mim. Mas a lei não me salva. Ela só mostra a sujeira que está em mim. Porque quem me salva é Cristo. Portanto, a segunda função da lei é me levar e me conduzir a Cristo. Daí a expressão de Gálatas 3 e Romanos 7, apontando essa direção de que a lei me leva a Cristo. Se eu, ao olhar só os preceitos da lei e olhar para mim mesmo, eu estou perdido. Mas se a partir da lei eu perceber que a lei estava sobre Cristo e Cristo cumpriu a lei, então eu entendo que Ele é a oferta da salvação e agora, salvo em Cristo, vivo outra vez. Eu respondo em obediência à lei por amor a Cristo, ou seja, eu não obedeço à lei por ser salvo, eu obedeço à lei porque eu fui salvo por Cristo. Essa é a resposta. É a maneira adequada de responder a Deus. Sim, eu entendo o preço da salvação. Sim, eu entendo quais são os critérios de Deus. Em outras palavras, a lei aponta para essa necessidade que eu tenho um Salvador e me salvar, porque a lei mostra o meu pecado, me condena, consequentemente, me mata. Mas não é a lei que é o problema. É o pecado que é o problema. A lei é santa, justa e boa, como diz Paulo, mas o pecado que está em mim, esse sim, toma ocasião na lei e me mata. Portanto, o problema nunca foi a lei, é o pecado. Satanás tenta esconder isso e dizer que o problema não é o pecado, o problema é a lei. Em outras palavras, o que Satanás diz, o problema não é o pecado nem a lei, o problema é Deus, o acusando de ditador. Nós conhecemos essa narrativa que acusa os inocentes e exaltam os criminosos e os algozes. E a questão é, eu vou embarcar nesse tipo de argumento arquitetado por alguém por não querer servir a Deus, engana a todos, sem contar para todo mundo qual é o resultado final de tudo isso, que é a morte eterna. Nesse contexto vem a sequência. Cristo torna a lei algo evidente e importante e não destrói a lei. Lembra, Mateus capítulo 5 descreve exatamente isso. Não vim abolir a lei, eu vim cumprir. Por que Cristo diz isso para os fariseus, escribas e estudiosos da lei do seu tempo? Porque em lugar de cumprir a lei, no sentido de aceitar os parâmetros de Deus e a transformação que Deus quer produzir no nosso coração, o que eles faziam era criar suas próprias leis e suas próprias formas de observar a lei. Nós conhecemos isso. Em outras palavras, negavam a Deus. E por isso Cristo vem e diz, eu vou cumprir a lei do jeito que é para ser cumprido. Ao dizer, se a vossa justiça não excederem em muito a dos escribas e fariseus, vocês não vão entrar no reino dos céus. A salvação de Cristo produz as condições pelas quais eu tenho a condição de responder afirmativamente a Deus. Em outras palavras,
É essa a salvação que torna a lei grandiosa. Ellen White fala exatamente isso nos seus textos. O Senhor Jesus veio ao nosso mundo para representar o caráter do seu Pai. Ele veio para viver a lei. Suas palavras, seu caráter eram diariamente uma exposição correta da lei de Deus. Seu próprio exemplo testemunhou ao mundo, aos anjos e aos homens que ele guardava a lei e era o modelo e o padrão para toda a humanidade. Todo crente, cooperando com o grande restaurador, é abençoado com a graça celestial. É dotado dos mais ricos tesouros da glória de Deus. A imaginação não pode conceber nada mais glorioso do que alcançado por meio do plano da redenção. Amém. Bem, não perca a quinta lição: a lei e a promessa de Deus. Aproveite agora para se inscrever, compartilhar e deixar o seu gostei. Que o Senhor vos abençoe. Até amanhã, se Deus permitir.